Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu trago para você detalhes exclusivos e valores da tentativa de contratação do Corinthians em relação ao atacante Caio César, que está no Al Hilal. Vou te contar todos os detalhes agora nesse blend de informações, que ainda tem Furquim, ele mesmo, Cauê Furquim, renova com o Corinthians ou deixa o clube. O Corinthians teme que o atleta possa jogar no futebol europeu, há clubes interessados e o Corinthians prepara uma proposta de renovação. Vamos falar sobre isso agora nesse blend de informações. Ainda tem nesse blend que um lateral português foi oferecido ao Corinthians. O Coringão vai querer? Sim ou não? Vou te contar essa história também nesse blend de informações, que ainda tem o Ministério Público investigando a fundo a gestão de Duílio Monteiro Alves, inclusive com suspeitas de associação criminosa. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho e peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você. Meu amigo, eu falei de coisa boa, agora é hora de falar de coisa ruim, né? O Ministério Público, né, matéria, né, do GE, matéria muito interessante, tá? Amplia a investigação no Corinthians e apura estelionato, furto e associação criminosa, tá? O Ministério Público decidiu ir a fundo, tá? Agora, para cima da gestão de Duílio Monteiro Alves. Eles, né, entendem, né, abrir uma investigação relacionada ao Corinthians com apropriação indébita, tá? Irá apurar se foram cometidos os crimes de estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa na gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves entre 2021 e 2023, tá? O Ministério Público vai se debruçar sobre o relatório, né, de despesas da presidência de outubro de 2023, tá? Que foi revelado aí pelo GE na semana passada. O órgão suspeita que o clube manteve relação com uma empresa de fachada de modo, né, a furtar ou desviar dinheiro, tá? Trata-se do Oliveira Mini Mercado, que faturou R$ 32.580 em 7 notas fiscais diferentes em nome do Corinthians entre os dias 18 e 31 de outubro. O promotor Cássio Roberto Concerino, responsável pelo caso, esteve no endereço do Mini Mercado e atestou que não há nenhum estabelecimento comercial no local, tá? O Ministério Público também vai investigar outras despesas que constam nesse relatório do Corinthians e que indicam a utilização de recursos do clube para fins pessoais. Por ter assinado esse documento, Denilson Grilo, né, ex-motorista do Duílio, passou a ser qualificado como investigado e deve ser ouvido pelos investigadores do caso nos próximos dias, tá certo? Meu amigo, situação do Corinthians sempre complicada, né? O Ministério Público a fundo nessa gestão agora aí, né, que foi do Duílio Monteiro Alves entre 2021 e 2023, matéria, informação do GE, tá? E a matéria completa você lê lá no GE, porque é bem interessante, ter mais detalhes que, né, para não ficar muito grande o vídeo aqui eu não falei, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, meu amigo. Duílio sempre foi para mim o pior presidente da história do Corinthians. Depois chegou o Augusto para concorrer. Vamos ver o que vai dar isso. Corinthians quer sentar com os agentes, o staff de Cauê Furquim para, né, tentar renovar o contrato do jogador, dar a ele aí um aumento salarial, né, gordo, e também, e principalmente, né, o foco é esse, conseguir alterar, atualizar a multa rescisória do Cauê Furquim, tá? A ideia do Corinthians é essa, né? Por quê? Existem muitos jogadores do Corinthians, não é só o Cauê Furquim, o Gui Amorim também, os dois que são destaques do Sub-17, mas o Cauê Furquim, que pega, que já é destaque do 17, do 20, né, foi relacionado, inclusive estava no banco de reservas contra o Fortaleza, né, no time profissional. O Dorival tem gostado demais. E por que o Dorival não colocou em campo até agora? Será que o medo é a vitrine? Né? Será que o Corinthians não quer renovar antes? Eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha, mas eu não tenho essa informação, tá? Foi só uma, né, enfim, aquele discernimento que a gente tem. A ideia do Corinthians é o seguinte: o Cauê Furquim, eles possuem apenas 14 milhões, aí a multa são 14 milhões com taxa indenizatória, tá? Não é nenhuma multa, por quê? Muitos jogadores da base ainda que se destacam, né, tem um primeiro contrato profissional em vigência, com multa rescisória baixa, né, para o mercado interno,
caso aí do Cauê Furquim, que possui apenas 14 milhões aí com taxa de indenização, né? O temor é que se repita com o Furquinho que aconteceu com o Denner, né? Que tinha aí uma multa de mercado nacional muito baixa, né? E acabou indo para o Chelsea. Claro que o Chelsea não usou da multa baixa, tá? Mas eu alertei do Denner lá atrás, isso aqui, ainda bem que alguém começou a pensar nisso no Corinthians. Qual é o medo, tá? Além das janelas que estão abertas aí pelo mundo todo, Alemanha, França, Itália, Espanha, enfim, Inglaterra e, claro, Brasil, existe o medo do Grupo City, por exemplo, comprar o Furquim, colocar no Bahia como ponte para o Manchester City. Por quê? O mercado europeu, né, vai seguir contratando, e recentemente, né, olheiros do Chelsea e do Grupo City, né, que é o dono aí do Bahia, do Manchester City e também do Girona, eles estiveram, né, de olho aí, né, acompanhando de perto, né, partidas da base só para acompanhar o Furquim, tá? Então o Corinthians teme, né, que o Grupo City faça, né, esse trâmite, né, essa manobra, contrata o Furquim para o Bahia, depois leva para o Manchester City. Isso já acontecia muito lá atrás, né? Os mais antigos vão lembrar, a Parmalat fazia muito isso. Colocava o jogador no Juventude. Pô, eu lembro que o Cafu chegou aí pro Juventude. Olha que loucura. Imagina o Cafu no auge sai do São Paulo e vai pro Juventude. Então eles faziam essa ponte, a Parmalat, e colocavam os jogadores no Palmeiras. Então o Corinthians tem que ficar atento mesmo. Vamos aguardar, né, para saber se o Corinthians renova ou então corre o risco aí de perder o Furquim, tá? Olha só, o Corinthians teve um lateral português de 32 anos oferecido, tá? A informação vem do jornal lusitano A Bola, mas na verdade eles falavam que havia o interesse do Corinthians no jogador, né? E a gente apurou que o jogador foi oferecido ao Corinthians, tá? Trata-se de Ricardo Esgaio, de 32 anos, foi oferecido nos últimos dias e o Corinthians está avaliando se, né, contrata o jogador ou não. Ele pertence ao Sporting, é reserva no Sporting de Portugal e inicialmente o Corinthians, né, tá olhando com bons olhos, mas enfim, não quer dizer que vai querer contratar. Eu, né, o blend de informações não é para opinião, mas eu, né, sou contra essa contratação. Um lateral de 32 anos, o Corinthians vai ter o lateral Fagner, vai voltar com 37 no ano que vem, porque, né, sofreu uma fratura na perna, a gente não sabe se o Cruzeiro vai querer contratar o Fagner em definitivo ou renovar o empréstimo. Enfim, e aí você vai trazer um lateral de 32 anos, sendo que você teve oferecido o Joaquim Garcia, de 24 anos, do Vélez, e você não quis, é complicado. E o curioso, né, o Joaquim Garcia, o Corinthians nem respondeu, ignorou, né, os investidores e o empresário que estava oferecendo. Já o Esgaio, o Corinthians está analisando com carinho, velho. Jogador de 32 anos, é reserva do Sport, tá? Na temporada passada, né, 24-25, que é essa que está começando agora, o Ricardo Esgaio disputou 18 jogos, tá? Enfim, ele foi expulso 2 vezes e marcou um gol, são os números dele. Ele é reserva lá em Portugal, acho que nunca defendeu a seleção portuguesa, pelo menos eu não vi no histórico, tá? Enfim, é um jogador oferecido, lateral direito, 32 anos, o que você acha? Lembra, na semana passada eu trouxe nesse mesmo blend de informações. O Corinthians negocia com mais um ponta, além do Victor Sá. Você vai ver o título do blend, né? Victor Sá e mais um. E agora a gente já sabe quem é esse jogador, tá? Trata-se de Caio César, jogador de 21 anos, revelado pelo Coritiba, tá? Revelado pelo Coritiba, e que pertence ao Al Hilal, tá? Al Hilal, lembra que o meu cachorro já quase latiu? Al Hilal. Então, o Corinthians tem o interesse nesse jogador, tá? Nesse jogador. O Corinthians, aliás, fez, né, uma proposta já de empréstimo para contratar o Caio César junto ao Al Hilal e, né, na proposta o Corinthians quer dividir, né, os salários aí do jogador com o Al Hilal, quer rachar meio a meio o salário dele, né, com o Al Hilal. O Caio César, ele é reserva no Al Hilal, tá? Ele foi contratado em 2025 por 9 milhões de euros, então é um valor aí já alto, né? Cerca de 63, mais ou menos, milhões de reais. Então é difícil você comprar, né? A ideia do Corinthians realmente é o empréstimo, tá?
É um jogador que teve o seu destaque no Coritiba, tá? Mas ele foi revelado, na verdade, mesmo pelo Sport, mas teve aí, né, a sua passagem pelo Coritiba, tá? Então, olha só, qual que é a ideia do Corinthians, né? Só para você ter uma ideia. O Corinthians quer, né, contratar o jogador por empréstimo, a proposta foi feita com o Al Hilal pagando metade do salário. E aí o que eu trago para você com exclusividade é o valor do salário. O Caio César não ganha nem 1 milhão lá no Al Hilal. O que interessa muito ao Corinthians, pela crise financeira que o clube passa, né, conseguir pagar aí cerca de, né, nas contas do Corinthians, uma fonte me passou, Samir, nas contas, né, o Corinthians pagaria uns 450 mil de salário por ele por mês. Tem um jogador promissor de 21 anos, né, teve aí uma boa passagem pelo Coritiba e que está no Al Hilal. Então, essa é a informação exclusiva para vocês, tá? O salário do Caio César, Samir Cascalho na área. O salário do Caio César, tá? Lá no futebol árabe. 800 e poucos mil reais, quase 900 mil reais por mês, não dá 1 milhão. O Corinthians pagaria uns 450, aproximadamente 450 mil reais por mês, com o Al Hilal ajudando. A questão é, o Corinthians espera um retorno do Al Hilal para saber se o Al Hilal inicialmente aceita emprestá-lo de graça. Essa foi a primeira proposta que o Corinthians fez. Se o Al Hilal recusar, o Corinthians vai fazer uma proposta, né, oferecendo algum valor, uma compensação financeira para contar, né, com o empréstimo do jogador. Por que o Corinthians aposta nisso? Porque o jogador não tem tido espaço lá no Al Hilal. E também acredita que o Al Hilal aceite, né, emprestar o jogador por uma valorização. E aí que seria, né, interessante, talvez, né, para o Corinthians, né, e para o Al Hilal. O negócio para o Corinthians é super interessante e para o Al Hilal seria interessante na questão de valorização, tá? Então, ó, essa é a informação, tá? Importante aí para vocês em relação ao jogador Caio César, né? Que o Corinthians está interessado, tá? Ele tem 21 anos, 1,65 m, gosta de jogar do lado direito do campo, né? O jogador começou a carreira nas categorias de base do Sport, antes de ir para o Agrimar, e em 2018 foi para o Coritiba, onde ficou até se profissionalizar em 2023, tá certo? Então esses aí são os números, né, a carreira, né, do Caio César. Eu falei com o nosso querido Data Klaus, ele passou aqui para mim, né, contrato até 2028, ele tem lá, chegou ao clube em janeiro deste ano, né, no Al Hilal, fez 20 jogos até aqui, 14 como titular, com 3 gols e 3 assistências. Então foram 20 jogos, 14 como titular, até que por isso que é importante consultar o Data Klaus, né? Você vê, 20 jogos, 14 como titular, né? E 3 gols, 3 assistências. Os números dele são bons no Al Hilal, hein, velho? Eu achava que não. Formado pelo Coritiba, fez uma temporada pelo time principal em 2023, antes de ser negociado, como eu disse, para o Vitória de Guimarães. Foram 36 jogos e 3 gols, sendo 17 desses 36 como titular o nosso querido Caio César. Em janeiro de 2024, chegou na metade da temporada no Vitória de Guimarães, depois foi contratado para o Al Hilal. Os números completos vou trazer para você no café da Fiel, senão o nosso blend vai ficar muito longo, mas com muita informação já para você em relação ao Caio César. Deixa o like,